Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A experiência política de Marques Mendes será uma vantagem ou não? A questão é outra. É que tipo de política deve guiar a presidência? A minha opinião é esta: o tempo que vivemos nem aceita política sem princípios, nem recomenda política sem experiência. Não é tempo de aventuras, experimentalismos ou tiros no escuro. Sendo esta a minha convicção, embora a decisão final seja dos portugueses, considero que com a experiência e os conhecimentos que adquiri ao longo da vida, posso vir a ser útil ao país. Por isso, apresento hoje formalmente a minha candidatura ao cargo de Presidente da República. Luís Marques Mendes anunciou ontem a sua candidatura à Presidência da República, em Faf, a cidade onde cresceu, em nome das três grandes causas que elegeu: ambição, estabilidade e ética, sublinhando a sua vasta experiência política. Não é tempo de aventuras, disse. Marques Mendes quer construir pontes e unir o país. Mas essa experiência política será uma vantagem? Será o contrário disso? O paralelo com Marcelo Rebelo de Sousa é inevitável. Marques Mendes era um dos comentadores políticos mais antigos da televisão portuguesa, escolheu o Minho como local de anúncio da sua candidatura e sem convidar oficialmente as figuras nacionais do seu partido, do qual foi presidente, para participarem nesta apresentação. Tal como Marcelo, Marques Mendes quer surgir como um candidato independente, suprapartidário, ainda por cima, num contexto de impopularidade da classe política. José Palmeira, professor e investigador em Ciência Política da Universidade do Minho, é o nosso convidado de hoje e analisa o discurso de ontem do candidato Marques Mendes. Bem-vindos ao P24. O seu dia e o seu fim de semana começam aqui. José Palmeira, bem-vindo a este P24. No discurso de ontem, Marques Mendes sublinhou bastante a sua experiência política e a necessidade de construir pontes na perspectiva de união do país. Essa experiência política hoje será uma vantagem ou será o contrário disso? Antes de mais, obrigado, é um gosto estar aqui neste P24. Eu julgo que a experiência política é uma vantagem. Isto é, quem vai para o cargo de Presidente da República vai ter que ter um conhecimento, quer institucional, da relação presidencial com o Governo, com o Parlamento, com a própria oposição, e por outro lado, convém que tenha um conhecimento dos dossiês do país, daquilo que são os desafios que se colocam ao país, e, portanto, a experiência é sempre um valor acrescentado. Eu diria que na eleição presidencial, tudo aquilo que seja notoriedade, ser conhecido e aliar a isso a experiência política pode ser uma vantagem. Naturalmente que, neste caso, Marques Mendes é conhecido como uma figura do PSD e resta saber qual será a situação do governo, por exemplo, no final deste ano. Será que vamos ter um governo popular, impopular? Será que vamos ter orçamento para 2026 aprovado ou não aprovado? E Marques Mendes, sendo uma figura do PSD também vista como uma figura ligada ao governo, pode ser beneficiado ou penalizado também em função da imagem quer do PSD, quer do governo nessa altura. Portanto, ele poderá ter alguma dificuldade em distanciar-se do facto de ter sido líder e militante conhecido do próprio PSD, não é? Sim, porque os candidatos proclamam sempre que são presidentes de todos os portugueses. E também é verdade que no passado, excetuando Ramalhianes, tivemos presidentes conotados com partidos políticos. Portanto, até agora isso tem sido uma praxis. Agora, a popularidade do governo na altura pode influenciar, de facto, os portugueses apostarem num candidato que eles sabem que se identifica no ideário com esse mesmo governo e com o partido do governo. Também não sabemos até que ponto o CDS o vai apoiar ou não. Se o CDS o apoiar, essa ligação é mais forte com o governo e com o PSD, ou com a Aliança Democrática, se quisermos. Eu diria que ainda falta muito tempo. Aliás, Marques Mendes teve ontem um discurso bastante conjuntural ao falar de ética. Nós não sabemos se daqui a 6 ou 9 meses qual será a conjuntura. O que é que será relevante nessa altura? E até aquilo que é a imagem de Gouveia Melo já pode não ter a mesma relevância que tem hoje. O balão pode, entretanto, esvaziar. Portanto, eu diria que as conjunturas marcam sempre as intervenções e o candidato apresentou-se, sobretudo, como uma mensagem muito lata,
dirigindo-se um pouco a todos, aquela ideia de catch-all, de apanhar todo o tipo de eleitores. E nesse sentido, ele procura ser um candidato para todo o tempo, que exibe como trunfo a experiência e que vai procurar colocá-la, como ele diz, ao serviço do país. A candidatura de Marcos Mendes, quase a um ano de distância, pode condicionar, de algum modo, outras candidaturas do mesmo campo político e não só, nomeadamente a de Paulo Portas. Portanto, este timing foi uma boa escolha? Eu diria que houve uma espécie de pressão para que o processo fosse acelerado. Porquê? Porque não se fala de outra coisa no espaço mediático. E embora ainda vamos ter eleições autárquicas em outubro, que certamente o período, digamos assim, das férias vai ser mais marcado por essas eleições, vamos ter também a discussão orçamental em outubro do próximo ano, mas até lá, de facto, Marcos Mendes marca terreno. Marca terreno dentro do seu partido, dificilmente aparecerá agora alguém da área do PSD. Marca terreno também na área à direita. O caso de Paulo Portas fica com menos espaço, se é que tinha essa ambição. E restam candidatos como a da Iniciativa Liberal e também André Ventura, sendo que a candidata da Iniciativa Liberal pode nem chegar, digamos assim, às eleições se verificar que as sondagens não lhe são muito favoráveis. Seja como for, também marca terreno face ao PS, que ainda hoje não sabe qual será o candidato que vai apoiar. E nesse sentido, Marcos Mendes também teve a preocupação de se dirigir a um eleitorado mais vasto. Citou António Guterres, foi apresentado e apoiado pelo Presidente da Câmara de Faf, socialista. Portanto, há aqui uma tentativa de alargar o seu campo para além, naturalmente, do PSD. Resta saber se mais à direita haverá outros candidatos que possam ser considerados fortes, sendo que aqui o objetivo primeiro será ficar à frente do candidato socialista, para pelo menos garantir um acesso a uma segunda volta, que é o cenário para que apontam as sondagens neste momento. Por falar em direita, se o CDS apoiasse, porventura, uma candidatura de Henrique Gouveia e Melo, caso este se candidate a Belém e caso Paulo Portas não o faça, isso poderia ter algum impacto na coligação que nos governa? Pode ter ou não, isto é, se partirmos do princípio que, segundo as sondagens, Gouveia Melo ganharia as eleições, isso até poderia ser uma vantagem, na perspectiva de que um dos partidos da coligação tinha apoiado o presidente eleito. É verdade que numa primeira fase pode criar alguma entropia e poderia criar se os candidatos à segunda volta fossem Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes. De facto, tínhamos os dois partidos da coligação a apoiar candidatos diferentes. Seja como for, não me parece que isso belisque aquilo que é a coligação, até porque ela é muito frágil em termos de apoio parlamentar. O Parlamento tem uma maioria muito, muito escassa e, portanto, não me parece que os partidos fossem dar esse tiro no pé que poderia afetar a governabilidade, sobretudo num cenário em que podemos ter também eleições antecipadas em 2026, caso o orçamento não passe, não é? Caso o Gouveia e Melo avance, a partir dele terá tendência para ocupar um centro político, quer ganhando votos à esquerda, quer ganhando votos à direita, no fundo ao PS e ao PSD. Isto poderá arredondar numa luta entre alguém com um currículo político versus alguém que tem uma imagem completamente distante dos políticos? Sim, isso pode acontecer. Sobretudo alguém que se vai apresentar como suprapartidário, não é? Estando acima dos partidos, da querela partidária. Ora, isso é bastante popular, não é? Todos sabemos que os partidos e o próprio Parlamento, ou até o Governo, não têm nenhuma imagem pública muito favorável. Nesse sentido, Gouveia Melo pode beneficiar disso. Mas na campanha eleitoral, Gouveia Melo vai ter que descer, digamos assim, ao debate. Vai ter que ser confrontado com questões em concreto. E nesse debate dessas questões em concreto, ele pode revelar uma faceta menos, eu diria, menos consensual. Pode ter que se pronunciar sobre questões de natureza social, pode ser confrontado novamente com o investimento na defesa, se isso vai afetar ou não
outros investimentos que o país precisa, e nesse sentido isso poderá colocá-lo mais, porventura, à direita. Por outro lado, muitas vezes associa-se o perfil de um militar, ou de um ex-militar, no caso, com mais autoridade, e muitas vezes confunde-se autoridade com autoritarismo, e pode haver aqui, de facto, um deslocamento mais à direita do candidato. E aí Marcos Mendes procura apresentar-se como um moderado, alguém que está no centro, que já fez pontos com o PS no passado, enquanto líder partidário fez acordos com o Partido Socialista e, portanto, vai procurar cativar o eleitorado do chamado centrão. Mas, como sabemos, Gouveia Melo, pelo menos até agora, consegue ir buscar eleitores, quer à esquerda, quer à direita, e não sabemos como é que estaremos, como eu disse, no dia das eleições, no próximo ano, em janeiro do próximo ano. Não é? Sim, o Gouveia Melo vai ser uma incógnita porque todos os partidos à partida terão os seus próprios candidatos. Quando olhamos para as sondagens, o que vemos é que os partidos não têm tido variações muito grandes face aos resultados das últimas legislativas, e aqui a introdução de um novo candidato, de um novo nome, terá a tendência a baralhar tudo isto. No meio desta confusão toda, que papel é que poderá ter André Ventura? Ora bem, André Ventura será, em princípio, fiel a si próprio. Vai continuar a ter um discurso bastante extremado. É verdade que ele vai tentar segurar o eleitorado do Chega, que tem estado na ordem dos 15%, e nesse sentido vai tentar evidenciar-se como alternativa a Gouveia Melo, procurando ser ele o candidato escolhido para ir a uma segunda volta com Gouveia Melo. Vai tentar, certamente, aproveitar aspectos conjunturais que tenham a ver com a imigração, com questões de segurança, para com isso catapultar o voto que é nos partidos, e neste caso dos candidatos antissistema, populistas. E, por outro lado, é alguém que também os portugueses conhecem, que está presente praticamente todos os dias na comunicação social e que utiliza muito bem as redes sociais também para passar a sua mensagem e, portanto, vai tentar bipolarizar a eleição, dizendo que ele é que é quem tem legitimidade para representar o voto antissistema, anti-elites. Resta saber em que posição é que ele estará também na altura das eleições, porque o Chega também tem sido afetado por vários casos e não sabemos até lá o que é que irá acontecer. Sabelbeira, para terminar, num contexto em que o PS ainda não tomou uma decisão, e isso pode determinar bastante o resultado das eleições, sabendo se teremos um ou dois candidatos. Por outro lado, à esquerda do PS, está perante um dilema de, concorrendo com os seus próprios candidatos, ter resultados ainda inferiores aos das últimas legislativas, o que seria quase que autofágico. Sem dúvida. A esquerda, aliás, não é só em termos de candidatos presidenciais, é também em termos parlamentares. Todas as sondagens indicam que há um recuo muito grande dos partidos à esquerda do Partido Socialista, e isso também se vai refletir necessariamente nos candidatos que sejam apoiados por esses partidos. E isto também acaba por afetar um pouco o próprio Partido Socialista, porque o Partido Socialista ou apresenta um candidato que seja capaz de ir buscar esse eleitorado, com um perfil mais à esquerda, um pouco no estilo da aposta que fez para a Câmara de Lisboa, ou vai buscar um eleitorado mais moderado, capaz de disputar votos com Luís Marques Mendes ao centro, onde a priori estarão a maior parte dos eleitores. Portanto, o PS vive esse dilema, certamente que sim, mas para o PS a questão é mais grave, porque o Partido Socialista tem pecado por ausência nas últimas eleições presidenciais. E de facto, se isso voltasse a acontecer com Pedro Nuno Santos, seria uma situação muito inusitada e muito penalizante. Até para os desafios que o PS tem a seguir, quer as autárquicas, e naturalmente que as autárquicas são um voto muito local, mas nas grandes cidades não deixa de haver uma influência dos fatores nacionais, nos grandes municípios, e por outro lado em relação a umas eventuais legislativas antecipadas. Em que situação é que o PS chegaria se não tivesse um candidato
que tivesse um resultado minimamente satisfatório e que pelo menos disputasse o acesso a uma segunda volta. José Palmeira, obrigado por ter participado neste episódio do P24. Obrigado, foi um gosto. In a circular room, they said, you vote, you gamble. Do you think that the sun is waiting for your permission to rise? Just another spring for the Arabs. And your rockets are the soon-to-blossom seeds. In a spherical room you sit, you're always sitting in the world of student time. A poesia palestiniana não sussurra, grita, cada vez mais alto. Há uma nova geração a fazer da poesia casa, a lê-la em voz alta, com a língua aguçada e a certeza de uma Palestina livre, como Mohamed El-Kurd, que estamos a escutar. Pequenos navios de lucidez, de luto e de luta, de resistência e esperança, escreve Amanda Ribeiro no Y de hoje. Saiba mais lendo a nossa edição impressa ou em público.pt/cultura-y. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. O público fica no ouvido.